confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Na verdade, nós temos aqui um feijão de paralelismo, né? Que você confiar no Senhor de todo o seu entendimento é a mesma coisa de reconhece em todos os seus caminhos. Que é um artifício poético judaico, né? Fazer esses paralelismos. Falar a mesma coisa de outra maneira. Mas a gente estava aqui ouvindo a história de vocês e parece um versículozinho bobo, né? Confia no Senhor. Mas na verdade a gente não tem esperança em lugar nenhum. E a gente aqui podemos dizer que somos pobres, né? A gente não tem esperança porque o plano de saúde privado te atende porque ele está recebendo para isso, então ele fez mais do que a obrigação dele em atender bem. E o plano de saúde público, o serviço de saúde público, ele tinha a obrigação de fazer isso, mas ele se esconde dentro do sistema. E aqui eu não estou nem falando das pessoas, falando de todo o esquema, todo corrompido. Então, até quando a Bíblia fala que o Evangelho foi pregado aos pobres, está falando disso, que não há esperança para o pobre. Não há esperança para o pobre necessitado. E a esperança e a saída é a gente dizer exatamente isso. Confia no Senhor de todo o teu coração, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A nossa saída nessa vida é reconhecer o Senhor. Porque conhecer a gente já conhece. E é fácil conhecer a Deus de maneira teórica, né? Agora, reconhecê-lo nesses meandros aí, porque eu ia falando, eu estava pensando aqui enquanto eu estava contando toda essa história, que no final das contas, você só chegou às conclusões que você chegou, não foi por causa do médico, do doutor, não foi por nada disso. É porque a palavra diz que a gente, reconhecendo o Senhor em nossos caminhos, Ele nos endireita. Então, no Senhor você sobreviveu às muitas omissões do SUS. No Senhor você foi atendido pelo eficiente médico privado, né? No Senhor vocês vão sobrevivendo a esse sistema todo. Como no Senhor também você sobreviveu ao deserto, ao exército, né? Ele foi te conduzido até aqui e, na verdade, a conclusão é essa, que vocês só chegaram aqui porque vocês vinham reconhecendo o Senhor. E essa é uma mensagem que a gente precisa ter hoje, porque a gente tem a tecnologia que embaça o nosso caminho com Deus, né? Então a gente não tem mais saudade, porque o WhatsApp não deixa, a gente não tem mais aquela gravidade em relação às escolhas da vida, porque eu lembro da nossa época, que a gente ainda comprava um cartão para poder escrever, você não sabia quando é que você ia ver de novo. Telefone público de fichinha, que você tinha que ficar uma fila para poder tentar falar com a pessoa, mas aí tinha uma pessoa que ficava 2 horas no telefone público, aí você desistia da ligação. Então, você falava com a namorada hoje, mas não sabia se ia falar com ela até quinta ou sexta-feira. Aí a tecnologia nos dá todas as facilidades e a gente começa a esquecer que nós temos um Deus, nós temos um Senhor, que nós precisamos reconhecê-lo. E reconhecer o Senhor não quer dizer dispor da tecnologia, jogar isso tudo fora. Reconhecer em meio a isso tudo. Reconhecer quando você não tinha tecnologia e reconhecer quando você tem. Reconhecer quando você estava esperando o médico do SUS e reconhecer agora que uma consulta te abriu os olhos. Né? Porque quando a gente reconhece o Senhor em todos os nossos caminhos, a gente também fica liberto de qualquer ofensa ou de qualquer idolatria. A gente vive numa geração que é até vergonhoso, né? É vergonhoso a gente admitir que o Senhor é que nos proporciona todas as coisas. Às vezes você está em reuniões de pessoas que falam assim, a gente está aqui reunidos no nome do Senhor. Mas essas pessoas, elas não ficam ofendidas quando você quer, por exemplo, fazer uma oração, quer buscar a Deus.
Ontem mesmo a gente estava conversando com uma pessoa, ela estava dizendo, né, que quando alguém falou assim, graças a Deus, e sempre colocando Deus em consideração em tudo que acontecia com a vida dela, o pessoal ia ficando irritado. É o pessoal que se reúne para poder conhecer a palavra. Aí as pessoas, elas estavam irritadas com a irmã, dizendo graças a Deus, né? Tem reuniões aí que é uma ofensa você fazer uma oração de começar o culto, porque eles acham que isso é uma infantilidade espiritual. Vem até, a gente deixa de reconhecer o Senhor até por algumas vãs filosofias, porque não está escrito na Bíblia que Ele já sabe de todas as coisas. Para que eu vou pedir? Se a Cristo tem crente reunindo para discutir isso, por que eu tenho que orar se Ele já sabe de todas as coisas? Para que eu vou buscar a Deus se Ele já sabe tudo que vai acontecer na minha vida? E na verdade, quando a Bíblia fala, ou a gente aprende que Deus sabe de tudo, é Deus quem sabe de tudo. Então eu não posso tentar fazer a leitura de Deus de acordo com a minha mente, né? Deus sabe de tudo, mas eu não sei. E o Deus que sabe de tudo falou assim, até agora vocês não pediram nada. Eu estou com vocês em todo o tempo, vocês não pediram nada. Peçam para que vocês possam ser atendidos. Né? Claro que tem todo o contexto aí, o pedir no sentido de assim, vocês me conhecem, vocês andam comigo, conheceram as Escrituras, eu já dei muitos juramentos a vocês a vida toda. Então, vocês que sabem dessas coisas, por que vocês não conseguem pedir? Então, o reconhece em todos os seus caminhos significa pessoa da geração que conseguiu não assistir a televisão na época desses super-heróis. Acho que o primeiro super-herói que eu fui assistir foi um tal de The Flash. Era uma tragédia. O resto eu só ouvia falar. Eu acho que eu assisti Superman até os meus 5, 6 anos de idade, aí meus pais se converteram quando tinha 7, aí até eu não saía de casa. Aí dos 7 até os 14 anos de idade, eu não via televisão. Meus irmãos assistiam na casa da vizinha, dos vizinhos todos, mas eu não via não, achava que era pecado, então não via. Aí Xuxa, tudo que a gente ouve falar da Xuxa hoje, eu só sei de ouvir falar e das minhas colegas na sala desmaiando por causa da Xuxa. Mas eu não sabia direito o que era Xuxa. Thundercats, a gente ouvia as músicas, porque sempre teve aqueles carros passando, né? Carros com som alto. Aí, aquela música do He-Man, Thundercats, essa coisa. Mas o desenho eu nunca assisti. Aí, até nisso, por exemplo, reconhece em todos os teus caminhos significa o quê? Quem viu, reconheceu que você foi livrado das justiças. E quem não viu, também não perdeu nada. Parece até aquele argumento, mas na religião tudo tem uma explicação. Aparentemente sim. Mas a verdade, o que eu não posso negar é a minha história individual. Você não pode negar a sua história individual. Você não pode deixar de olhar para trás e olhar assim, olha, foi ele. Foi ele quem me sustentou até aqui. Foi ele que, apesar de ter ficado todo confuso, não me deixou morrer. Foi ele que me trouxe até aqui e está me dando uma proposta. Porque isso não quer dizer que nós sejamos super-humanos, né? Porque fica aparecendo aquele discurso elitista, né? Os escolhidos se achando escolhidos e se sentindo mais vivos do que os demais. Porque, que bonitinho, ele foi livrado de todas as coisas e o resto da humanidade está na miséria. Não, eu estou falando só da minha história. Até para você ouvir uma mensagem, você tem que ficar brigando com essa lógica grega cindida, né? Se ele está falando dele porque ele é melhor do que os demais. Não, eu só estou falando de mim. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que os demais. Até porque, quando eu estou falando de mim, eu tenho a plena certeza de que Deus está cuidando dos demais. Dos demais em relação a mim, já que eu sou referenciado nesse momento. Porque os demais não são os demais. O versículo foi escrito para todo mundo. Confia no Senhor de todo o teu coração e reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso é para cada pessoa ler, para cada pessoa se apropriar. Então, eu estou aqui contando a minha história, mas qualquer ser humano que ouvir a voz do Eterno pode reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Né? Qualquer ser humano que ouvir a voz de Deus tem de reconhecê-lo em todos os seus caminhos e isso também te dá uma responsabilidade. O que você vai fazer com esse reconhecimento? Então, a gente, quando a gente está falando dessas coisas, quando a gente está ouvindo aqui o Saulo e a Shirley falando, né, dos livramentos que Deus deu a eles, isso não tem nada de exclusivismo, mas tem apenas, tão somente,
eles reconhecendo o Senhor no caminho deles. E eu reconhecendo o Senhor naquilo que eu considero agradável e naquilo que eu considero desagradável. Porque também a gente cai naquele discurso: ah, não, se Deus sabe de tudo, tudo está bom, porque tudo coopera para o meu bem, então eu não estou preocupado em fazer o certo ou o errado. A gente não tem que se preocupar em fazer o certo ou o errado, mas a gente também tem que reconhecê-lo em nossos caminhos, no sentido assim, de entender: olha, isso aqui que eu faço não é legal para mim. Deus mostrou alguma coisa da minha existência agora. Agora, Ele me mostrou isso para eu entender onde é que eu estou andando errado. Porque quando você faz essa análise, você está reconhecendo em todos os seus caminhos. Quando a gente faz isso, a gente também aprende a não ficar com ódio do mundo e nem da vida. Aqui a gente está falando, por exemplo, do plano de saúde particular que está aí para arrancar as nossas almas. O dinheiro é pouco. Mas você também sabe que o SUS está aí para matar todo mundo e ficar... Estou falando assim do SUS. Tem muita gente boa no SUS, dando o próprio sangue, até se contaminando, dando a própria alma para ver se aquilo funciona. Mas como aquilo ali foi criado com a boa intenção, mas por mãos sujas, mãos pecaminosas, né? Você talvez tinha um governo anterior que usava daquilo para manter a propaganda, e você tem esse governo agora tentando te convencer que precisa acabar com aquilo, quando nenhuma das duas alternativas estão corretas. Mas quando você tem a Jesus como seu Senhor, de um jeito ou de outro, isso não vai te atingir. Por quê? Porque você o reconhece em todos os seus caminhos. É aí que a gente tem que tomar cuidado para não tomar partido de uma coisa que vai prejudicar a comunidade, vai prejudicar a sociedade. Mas quanto a você está garantido, porque você faz o exercício diário de reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Tanto é que, neste momento onde eu rejeito terminantemente acreditar que o Brasil está em crise financeira, porque não está, mas o Brasil está numa crise política, porque está na mão de gente muito mal intencionada. Mas mesmo neste momento, eu o reconheço nos meus caminhos, para saber que eu particularmente vou passar ileso nessa situação. Ileso no sentido de ter paz interior. Quando ele falou assim: deixe-vos a minha paz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, ele não falou que ele resolveu o problema da humanidade, mas ele disse que em meio aos problemas da humanidade vocês terão paz. Então, independente de quem está lá, eu estou em paz. Posso fazer até coisas contra a atual conjuntura, porque é nele que eu ajo, não é no que estão me impondo. Esse é um lado bonito, positivo, de reconhecer em todos os meus caminhos. O lado negativo é quando você começa a zombar dos outros, a zombar da vida, a banalizar as coisas, né? Quando você começa a não entender o seguinte: olha, você foi livrado porque te deu condições de ser livrado. Mas você começa a pensar assim, aí a vida do cara muda. Muda, o cara se forma no curso superior, as coisas todas acontecem do jeitinho que Deus falou para ele que faria, aí de repente o cara vira um extrema-direita. E, meu Deus, o que aconteceu? Por que extrema-direita? Porque ele foi livrado pela boa mão do Senhor em todo o processo, está ileso, e aí agora ele entende que quem fez isso para ele foi a extrema-direita. Então, eu sou contra o Estado ter intervenção em qualquer coisa. Quer dizer, o cara já perde toda a noção do bem comum, já perde toda a noção de que tem de existir intervenções, né? Ou um monte de crente fã do Sérgio Moro. Eu não consigo ser fã do Sérgio Moro. Eu acho que a justiça tem de ser feita no Brasil. Quem fez corrupção tem de ser pego. Mas o Sérgio Moro não me convence por um simples fator. Eu até coloquei no meu Facebook hoje a frase, né? Um contraste sarcástico entre a frase do Fidel, que você pode dizer o que quiser dele, mas essa frase é toda orgulhosamente dele. Neste dia, cerca de 500 milhões de crianças, 500 mil, não sei, muitas crianças vão dormir ao relento. Nenhuma delas é cubana. Aí vem a frase sarcástica do Sérgio Moro. Neste dia, muitas pessoas vão estar presas, nenhuma delas é tucana. Né? Então, que é uma justiça sendo feita para uma parte,
E uma justiça que é feita por uma parte já não é justiça. A justiça é cega, ela tem que sair pegando todo mundo. Então o Sérgio Moro não me satisfaz. Aí você vê crentes felizes, vamos fazer tuitaço, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. São crentes que foram alcançados por Deus, mas não fazem o constante exercício de reconhece em todos os teus caminhos. Porque quando eu reconheço a Deus em todos os meus caminhos, eu vou ter olhos críticos para tudo. Eu vou abominar a política do que eles falam que foi o governo passado. E vou abominar também essa justiça que está sendo feita. Tem um estudo muito interessante aí, ele é estudo informal, porque as formalidades não vão deixar esse documentário para frente, mas um estudo informal mostrando, por exemplo, como que quem de fato quebrou o Brasil, né? E você não precisa entender muito de justiça nem de política, não. Basta você ver se você já viu Dilma oferecendo jantares para os políticos para ela aprovar alguma coisa. Ela não é mulher desses conchados, ela não é carismática, ela não é politicamente correta, mas ela estava dentro das possibilidades dela, lutando por aquilo que dá para zelar pelo bem comum. Né? Agora, é claro, entre uma pessoa que estava fazendo isso na presidência e todo um sistema, tinha muita gente aproveitando aquilo ali. Essas pessoas tinham de ser pegas. Mas a operação Lava Jato é uma operação traz barata, né? E assim, alguém por algum descuido deixou a barata invadir a casa, o que eu vou fazer? Eu vou meter fogo na casa toda. E aí resolvemos o problema da corrupção, não sobrou nada, a minha casa. Né? Então o documentário mostra assim, como que esses 11 milhões de desempregados foram gerados. Né? Porque as empresas que estão sendo processadas, elas, no sistema de corrupção, elas estavam gerando milhões de empregos. A Odebrecht, essas empresas todas, têm empregos até fora do Brasil. Ele fala, mas é porque o governo estava fazendo conchavo com essas empresas. E isso tem de ser punido. Mas o que acontece? As obras públicas que essas empresas estavam fazendo não deveriam paralisar. Tem até aquele o Porto do Rio de Janeiro, que eu acho que foi o primeiro que o Sérgio Moro mandou paralisar as obras. Ali foram milhões de pessoas desempregadas só naquela coisa. Quer dizer, eu faço uma justiça aqui e desgraça a vida de um monte de pessoas. Porque o direito tem esse problema, né? O cara vai na letra, na justiça. Uma justiça que contempla a letra, mas que não vê as milhões de pessoas que iam ser atingidas, já não é justiça. Mas quem fica vendo essa lógica grega, pensa, então ele prefere manter a corrupção para não deixar milhões de pessoas desempregadas? Não, mano. A gente tem exemplo na Europa e nos Estados Unidos de empresas que fizeram crime semelhante a esse no Brasil, onde os seus dirigentes foram punidos, mas as obras tiveram que continuar, porque eu não vou punir uma população que não tem nada a ver com isso. Então, o Moro foi o mordomo dessa história toda nesse sentido, que ele gerou toda essa crise de milhões de desempregados, e aí foi a Dilma. Né? Falo isso com maior tranquilidade, porque eu nunca votei na Dilma, mas o reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos nos deveria mostrar isso, gente. Se eu sirvo a um Senhor que opera por meio da justiça, que opera por meio do amor ao próximo, eu não posso sair por aí marchando em defesa do PT, mas eu também não posso sair por aí marchando em defesa de Sérgio Moro, e nem posso sair por aí porque o governo de esquerda, aos meus olhos, não deu certo. Na verdade, não é que o governo de esquerda não deu certo, não, é que o ser humano ele é muito arrogante. O que eles falam lá do Fidel, que morreu ontem, né? Ele manteve a soberania de Cuba, mas igualou todo mundo na pobreza. Na verdade, Cuba era uma ilha terrível, onde o pessoal estava entregue à prostituição, aquela coisa toda, e ele chegou às coisas no lugar. Claro que ali você estava exercendo um poder humano, deve ter tido assassinatos, ele tinha os preconceitos pessoais dele. Eu só acho engraçado uma direita que não está nem aí para as famílias que fogem do padrão, para os homossexuais, e eles ficam acusando o Fidel de ter matado homossexuais. Até parece que eles estão preocupados com homossexuais, o pessoal do Movimento Brasil Livre, eles são todos conservadores, né? Então, eles nem preocupam com homossexuais, eles se preocupam com quem tem dinheiro para oferecer. O próprio Movimento Brasil Livre foi um movimento bancado. Eles se organizaram muito bem em todas aquelas marchas, aquele movimento bonitinho. Tem gente na minha família que cai em todos esses discursos, fica eles lá achando que eu sou um babaca, que eu estou caindo no discurso da esquerda, eu fico achando que eles caem no discurso da direita, e entre essas duas coisas, quem você tem de ser? Você tem de reconhecê-lo em todos os seus caminhos.
E Ele vai endireitando as suas veredas no meio dos sistemas humanos, no meio das corrupções humanas, no meio das porcarias humanas. Agora, eu tenho que ser uma pessoa apaixonada com a vida. Não é porque você tem agora um governo sem vergonha de um ministro que estava aí querendo apressar uma obra na Bahia com um prédio que ele tinha um apartamento. Não é porque você tem um governo assim que você vai deixar de lutar pela justiça e pelo amor ao próximo. Né? Então a nossa cura vem daí. É porque eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, é que eu sou um ser humano consciente. É porque eu reconheço ele em todos os meus caminhos, que eu não vou rejeitar uma consulta no médico particular, mas eu também não vou perder o senso de lutar para que alguma coisa mude no serviço público. Né? Então, por exemplo, eu vejo que Deus usou todas as circunstâncias para te colocar na frente daquele homem. Que é o mesmo Deus que sabe se aquele homem tivesse no serviço público, talvez ele não daria esse atendimento. Né? E ao mesmo tempo, é o mesmo Deus que já fiz isso, né? Você vai lá no médico, numa consulta, eu estou assim, olha, eu me conheço, eu sempre fui um cara magrelo, seco, e de repente eu engordei de 49 para 65, 16 quilos. Né? 16 quilos. Aí a pessoa olha para você, não, você está bem, precisa... Olha, eu me conheço, eu não estou com neura, tem alguma coisa errada comigo, eu quero saber o que é. Aí ela falou que não precisava, etc. E você vai olhar quem estava te atendendo, ela é uma enfermeira. Aí eu saí caladinho da sala de consulta dela, fui lá na Regional Pampulha, falei, olha, eu pago imposto, eu fui atendido por uma enfermeira que olhou para mim e falou assim, não, você está bem. Agora eu conheço um monte de gente que está com a veia entupida aí, está morrendo, porque a enfermeira falou que está bem. Agora eu pago para esse negócio funcionar. Como que isso é reconhecido em todos os meus caminhos? Porque eu, que talvez sou um ser humano pacato, tive que aprender, às vezes não por minha causa, mas por uma causa comum, a ir lá lutar por isso. Aí o cara já liga lá na hora e pá! No centro de saúde. E aí a enfermeira me encaminha para a médica que vai descobrir que o meu colesterol está altíssimo. Na época, não sei se vocês lembram, estava inchado, né? Colesterol alto. Ainda fiquei de marcar uma consulta com como é que é o nome? Uma consulta com o endocrinologista. Porque você vai chegando depois dos 30, você já começa a ver como é que as glândulas estão funcionando, né? Então, mas aí acabou que com a correria da vida eu não voltei lá. Mas de qualquer maneira, essa junção, né, das suas questões humanas, das suas limitações, das suas responsabilidades, com Deus dizendo assim, é teimoso, mas eu estou guiando. Fez uma escolha errada, mas vou abençoá-lo aqui. E como é que você vai reconhecendo em todos os seus caminhos? É quando você vai percebendo que se você foi preservado, você tem muita coisa a fazer. E sobretudo, entender, meu Deus, o que eu não aprendi ainda que eu ainda estou tendo chance de aprender? Porque é muito comum, para finalizar aqui, é muito comum a gente reconhecer o Senhor em um dos nossos caminhos. E dali para frente a gente faz uma porcaria com a bênção que Ele nos deu. Né? Por exemplo, eu vejo muita gente boa, que eu conheço da minha família ou fora dela, que sabem que tem uma história feita por Deus. Mas quando a prosperidade os alcançou, é porque eu sou de direita. Né? Aí reconheceu o Senhor até ali. Dali para frente é porque Ele é de direita. Eu vejo, por exemplo, uma história bíblica aqui, que eu estava me lembrando dela, é a história bíblica do Gideão. Gideão maravilhoso, né? Aquele homem simples que tinha 32 mil homens à disposição da guerra. E aí Deus entra. Ele não estava errado não, 32 mil homens, eles precisavam disso. Aí, Deus fala assim, não, enxuga, aí de 32, resumindo a história, caiu para 300. Gideão e seus 300 homens venceu os midianitas. E ali ele reconheceu o Senhor em todos os seus caminhos. Aí, com aquela história, ele vira o juiz dos israelitas, né? Mas aí o próprio texto de Juízes dá um fim trágico, que é quando você reconhece o Senhor só até parte do seu caminho.
que esse mesmo Gideão que nós conhecemos como homem que derrubou os midianitas só com 300, ele faz para si uma escola sacerdotal e ele passa a aceitar a adoração. Os homens... E ele foi um homem ousado no passado, né? Derrubou a estátua de ídolo do próprio pai, que ele não concordava com aquilo. Mas esse mesmo homem que fez isso tudo no passado, chega no momento ele não reconhece mais o Senhor. E morre, talvez velho e adorado. E é isso que a gente faz. A gente costuma fazer com que uma vitória pequena que a gente teve na vida se transforme na nossa ruína, né? Por isso que esse reconhece em todos os seus caminhos é uma mensagem constante, porque logo, logo, facinho você esquece disso. Você já começa a pensar assim, eu virei bode velho, eu lutei muito para construir isso aqui, mas agora as coisas estão em paz, agora eu estou no descanso. E o descanso você entende que é o quê? Descanso para zombar dos outros, descanso para se sentir o especial, descanso para se corromper. Então, pegando a história que vocês contaram aqui, a luta não para não. Porque a luta contra a nossa carne é constante. Isso aqui é um provérbio escrito por uma cultura judaica, mas nós estamos aqui não é por causa do provérbio, é por causa do provérbio encarnado, Jesus de Nazaré. E ele disse que o Espírito dele vai nos convencer constantemente do nosso pecado. E ele ainda fala, do pecado porque não creem em mim. Isso é uma coisa constante, porque eu posso ter crido no Senhor até ontem, mas a partir de amanhã eu posso não crer nele. E posso não crer nele a partir de amanhã, baseado em tudo que eu criei até ontem. Qual que é a lógica da vida? A vida é tão sem sentido, né? E ele está assim, não vou ficar discutindo isso com você, não. Reconhece-me em todos os teus caminhos, que eu vou o tempo todo, até a sua morte, endireitar as suas veredas. Ontem eu estava vendo um depoimento, para finalizar mesmo, do depoimento lindo do Dr. Russell Shedd. Na verdade eu não sei se ele morreu, porque estava tendo boatos dele aí, mas parece que ele faleceu de ontem para hoje, com 87 anos, eu acho. É o comentarista dessa Bíblia aqui, por isso que ela chama Bíblia Shedd, né? E aí, ele falando, né, que agora, nesses últimos 4 meses, que eu estou falando, entendendo o que é sofrer, porque nos meus 83, 84 anos, eu nunca sofri. Nunca sofri porque ele foi me guardando a vida inteira de tudo, mas nos últimos 4 meses eu estou sentindo muitas dores, só que eu vou contar uma coisa para vocês. É até interessante, porque eu estou entendendo que eu já estou indo a encontrar com ele, e até aqui ele não me deixou sofrer. E os sofrimentos agora que eu estou tendo, não são nada perto da glória que eu estou alcançando. Ia lá todo cheio de pereba na cara, né, todo debilitado, mandando uma mensagem para uma igreja lá. Eu passo para visitar ele e quis gravar uma mensagem para essa igreja. E aí ele faleceu ontem. Eu até não senti muito alarde, não, mas os mestres são assim, né? Os mestres são esquecidos. Claro, o Dr. Shedd tinha os preconceitos pessoais. Todos nós temos, a gente sempre enxerga até um determinado ponto. Mas ele não perde o mérito dele, né? De tradução das escrituras, de comentários equilibrados das escrituras. Mas é um exemplo de alguém que conseguiu ao máximo reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Agora é claro que a gente vai seguindo, cada um ao seu modo, cada um com os dons que recebeu, cada um com o entendimento que recebeu. Agora, quem anda com Jesus tem de estar aberto a todas as experiências. E entender isso, que se Deus te dá essa consulta com esse médico, o mesmo Deus deixou de dar essa consulta para muitos outros, então a gente não pode usar isso para pensar assim, Deus me livrou e você é ímpio. Né? Quem sabe quem são os ímpios é só ele, eu não sei. Para mim todo mundo é ser humano e no caminho ele vai me dizendo quem foi ímpio em relação à minha história. Quer dizer, nem quer dizer que essa pessoa não seja dele. Ela pode não ser dele em relação à minha história. Eu já tive chances, por exemplo, de ouvir, né, o Senhor assim, fulano eu vou deixar ela ali, esse é o castigo dela, vai ficar na igreja até morrer ali solteira. Mas eu nunca fiz disso uma zombaria para essa pessoa. Ela é castigada por Deus, então o papo dela é com Deus, não é comigo.
né? Agora, isso foi dito para eu ter prudência, porque é uma pessoa extremamente amargurada que ia saber prosperar contra a gente. Daí essa informação. Quer dizer, quando você vai entender isso, você está reconhecendo em todos os seus caminhos. Mas é sempre bom não pegar essa palavra como um elitismo, né? Porque, sobretudo, se eu reconheço todos os meus caminhos, eu também, junto com a humanidade inteira, pequei e careço o tempo todo da glória de Deus. Amém? E a gente possa compreender as coisas do Senhor nesse exercício constante de humildade, né? Constante e perigoso, né? Que é isso que vai nos libertando do dia a dia. Eu ia falar, o que o Senhor me mostrou até aqui, estou entendendo. Agora, a partir disso, o que é que Ele quer me mostrar? É isso que é renovarmos constantemente no nosso entendimento.